E olha, a gente prometeu, né, que a gente ia trazer todas as informações sobre o que está acontecendo para você. A gente está vendo que tem muita gente aí com sintomas, que está hoje em salas de espera de hospitais lotadas, né? A gente vê pessoas aguardando horas por atendimento nos hospitais, nas clínicas. E agora, aqui no Visão CNN, você vai saber o que os médicos recomendam para quem tem dúvidas sobre o que fazer quando tiver com esses sintomas gripais. A gente chamou para conversar aqui o infectologista Alexandre Naime. Então, muito boa tarde, doutor. Obrigada por vir aqui ao Visão ajudar todas as pessoas que estão com dúvidas. Por exemplo, se eu tive contato com... a gente acha que teve um probleminha na internet, vamos tentar novamente... doutor, agora o senhor está me vendo, né? Então, a gente agradece a sua presença aqui para tirar dúvidas. Alguém que, por exemplo, teve contato com alguém doente, né? Que comprovadamente está com influenza, com Covid, com qualquer síndrome nesse momento. Precisa fazer o teste, precisa se isolar. Qual a recomendação neste momento epidemiológico aí que nós estamos passando de recrudescimento tanto da Covid quanto de aparecimento dessa influenza atípica, doutor? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todo mundo que está ligado na CNN. Nesse momento de avalanche de casos em que a síndrome gripal pode ser causada tanto pelo H3N2 quanto pela variante Ômicron, é muito importante que haja um planejamento dos estados e municípios para o atendimento médico dessas pessoas com síndrome gripal e que seja feita os exames necessários para se diferenciar tanto a Covid quanto a influenza, ou em alguns casos, como a gente está detectando com cada vez mais frequência, a co-infecção, a situação em que você tem ao mesmo tempo uma síndrome gripal causada pela Covid e pelo vírus influenza. Isso porque o manejo clínico da Covid ou da influenza ou da co-infecção são diferentes, principalmente quando se leva em consideração características individuais, como, por exemplo, aquelas pessoas que não tomaram vacina Covid e, portanto, a gente precisa ficar muito atento em relação ao maior risco de progressão para a doença grave, ou ainda pessoas que tenham comorbidades, que tenham doenças pré-existentes, que podem ser um fator de risco para a influenza grave ou para a Covid grave, por exemplo. Então, é fundamental que, mesmo nesse cenário de causa em relação à superlotação dos sistemas de atendimento, de pronto atendimento, que as prefeituras e as secretarias de Estado providenciem, então, um esquema emergencial, como já está acontecendo em muitas cidades, em muitos hospitais privados, inclusive, para que essa demanda seja adequadamente resolvida. Queria que o senhor falasse, assim, de um modo bem direto, quais são os sintomas, tanto da influenza quanto da Covid, essa da variante Ômicron, né, que é um pouquinho diferente. Quais são os sintomas, então, e o que é o tratamento quando a pessoa tem sintomas leves? Claro, a gente não está falando de pessoas que precisam ser internadas, mas o tratamento, porque eu estou vendo muita gente dizendo que está tomando até antibiótico. Então, queria que o senhor deixasse bem claro o que é o sintoma e o que é o tratamento para essas duas doenças. Vamos lá então, Carla. Primeira coisa, os sintomas da influenza e os sintomas da Covid numa fase inicial são completamente indistinguíveis, são completamente superponíveis, mesmo numa avaliação médica. É impossível, numa avaliação clínica, você conseguir diferenciar se aquele indivíduo que tem febre, que tem mal-estar, que tem dor no corpo, dor de garganta, nariz escorrendo, é por conta da influenza ou por conta do SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid. Por isso é super importante a avaliação de laboratório. Hoje em dia a gente tem testes rápidos, testes de antígeno que têm uma acurácia muito boa, que conseguem definir, então, em poucos minutos se o indivíduo tem influenza ou tem Covid ou se tem ambos. Tem testes moleculares que são mais elaborados, como o PCR ou mesmo o painel viral, dependendo aí de qual hierarquia do sistema de saúde o indivíduo está sendo atendido. Isso é importantíssimo para entrar na segunda parte da pergunta, em relação a como se dá o tratamento. Na maioria dos casos, em pessoas que não têm comorbidade, em pessoas que não têm nem idade avançada, o tratamento é observação e uso de sintomáticos. A depender do quadro, se o indivíduo tiver, por exemplo, mais febre ou mais dor de garganta, ou tiver mais dor no corpo, você pode usar analgésico, antitérmico ou anti-inflamatórios. De forma nenhuma se deve usar antibióticos, porque qualquer uma dessas duas infecções, tanto Covid quanto influenza, são infecções virais,
e como todos nós sabemos na aula de biologia, os antibióticos funcionam somente para bactérias, não funcionam para vírus. Não se deve usar por conta própria também corticoides, que muitas vezes as pessoas tentam fazer uso porque existe uma melhora muito rápida, mas isso pode, no final, ser até mesmo causar um agravamento do quadro. Então, o ideal é o que a gente comentou, que o indivíduo passe por uma avaliação médica, que ele seja testado e que, a partir da definição etiológica, se é Covid, se é influenza, se é co-infecção, que seja feito um planejamento terapêutico. Indivíduos que tenham comorbidades, que ou já têm idade mais avançada, acima de 60 anos, principalmente acima de 70 anos, e principalmente pacientes, pessoas que não foram vacinadas para a Covid por qualquer motivo, essas pessoas têm que ser monitoradas com muita rigidez, porque elas têm o risco de evolução para a Covid grave. Então, é o que a gente chama de hipóxia silenciosa, a pessoa vai caindo a saturação, a quantidade de oxigênio no sangue e não tem sintomas. Principalmente, hoje, o grupo mais proeminente em termos de vulnerabilidade para a Covid grave são as pessoas não vacinadas ou parcialmente vacinadas, aquelas pessoas que fizeram apenas uma dose da vacina contra a Covid. Muito obrigada, doutor Alexandre Naime. A gente conversou aqui, então, com o doutor infectologista, trouxe várias dicas muito importantes, então procurar se testar para saber qual é a doença que está afetando a pessoa, né? Prestar atenção nesses sintomas, não deixar agravar e, infelizmente, os hospitais sobrecarregados, mesmo assim, a gente precisa, muitas vezes, procurar o atendimento, pelo menos para saber se precisa se isolar, se precisa conter, de alguma forma, né, o contágio às pessoas mais próximas. Eu agradeço aqui a sua participação no Visão CNN. Uma ótima tarde, doutor. Enorme prazer estar com vocês. Grande abraço para todo mundo da CNN. Obrigada.